A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadágia e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade de cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos a todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 50 ofertas com um prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo. Para conosco, leia e examine da Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas
5:14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos ao sorteio. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco. Nessa live da tua igreja virtual, @a igrejas e os dons, @a igreja 70 santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E o primeiro livro de hoje é o livro de Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Levítico capítulo 20 é o nosso primeiro livro de hoje. Levítico capítulo 20. E vamos ao capítulo 20 do livro de Levítico, que contém 27 versículos. Penas de diversos crimes. Disse o Senhor a Moisés, também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto, o povo da terra o apedrejará. Porei a minha face contra esse homem, o eliminarei do meio do seu povo, pois dando os seus filhos a Moloque, ele contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para não ver esse homem quando der os seus filhos a Moloque e não o matar. Vamos ao segundo livro de hoje. E o segundo livro de hoje é o livro de Romanos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 16, Romanos capítulo 16 é o nosso segundo livro de hoje. Capítulo 16 do livro de Romanos contém 27 versículos. Recomendações, saudações e votos. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve à igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a junteis em qualquer coisa que de vós necessitar, pois ela tem hospedado a muitos como também a mim mesmo. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus,
Eles, pela minha vida, expuseram sua cabeça, e isso não lhe agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Pêneto, meu amado, que é o primeiro convertido da Ásia em Cristo. Vamos à oração, sorteio da oração para dar início aos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos rebanhos. E hoje, os rebanhos de hoje que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar. E logo após eu falarei os pares. Rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. E vamos ao livro. E o livro é o livro de Gálatas com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. O capítulo 1 do livro de Gálatas contém 24 versículos. A inconstância dos Gálatas. Admira-me tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já o dissemos agora de novo, também o digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Capítulo 22. Atos, capítulo 22, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Atos, capítulo 22. Vamos para a ministração do capítulo 22 do livro de Atos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo. Atos, capítulo 22, que contém 30 versículos. Discurso de Paulo em sua defesa. Então perguntei, Senhor, que farei?
E o Senhor respondeu: levanta-te e entra em Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Como eu não via por causa do brilho daquela luz, fui guiado pelas mãos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. Certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e apresentou-se dizendo: Saulo, irmão, recupere a vista. Naquela mesma hora o vi. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Primeira Crônicas, com 29 capítulos. Primeira Crônicas, com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Primeira Crônicas para esses rebanhos que eu acabei de sortear. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Primeira Crônicas, capítulo 5. Primeira Crônicas, capítulo 5. Para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Primeira Crônicas, capítulo 5. Contém 26 versículos. Os descendentes de Ruben. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, era ele o primogênito, mas quando Deus honrou a cama de seu pai, a sua primogenitura foi dada aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não pôde ser contado como primogênito. Embora Judá fosse o mais poderoso entre os seus irmãos e dele tenha saído um líder, a primogenitura foi de José. Foram Enoque, Palu, Esrom e Carme, os filhos de Joel, Semanias, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Vamos ao livro. O livro é o livro de Judas, com um capítulo. Judas, com um capítulo. Judas, com um capítulo, que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e queridos em Deus Pai, e guardados no Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, de que de uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde muitos estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus o Cristo. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Glórias, aleluia. Escolha o seu número de rebanho. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a igreja 70 Santos.
a congregação e reunião de todos os filhos do Senhor Deus, para que ninguém ande só. Assim como os 70 enviados pelo Senhor Jesus, Lucas capítulo 10, você escolhe o seu número, um número de 1 a 70. Assim, todos os dias, esse número, através desse número, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada, que é a verdadeira palavra revelada, que vem através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, através de sorteio. Escolha seu número, um número de 1 a 70. Para esses rebanhos que eu acabei de sortear, de número 19, 51, 20 e 52. Escolha um número. E o livro é o livro de Tito, para a meditação de todos vocês, com 3 capítulos. Tito com 3 capítulos. Vamos ao capítulo de Tito. Vamos ao sorteio do capítulo de Tito para a meditação de todos vocês. Capítulo 3, Tito, capítulo 3, para o rebanho santo de número 19, para o número 51, para o número 20 e o número 52. Você que escolheu o número 19, ou o 51, o 20 ou o 52, você vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. E no final da live, eu também faço um sorteio que você escolhe, você mentaliza um número de 1 a 22, no qual, para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Agora você mentaliza e escolhe o número de 1 a 70. Você escolhe o número de 1 a 70, que você vai fazer parte desse rebanho, os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E no final da live, você mentaliza um número de 1 a 22, que também, através de sorteios, para dar total liberdade ao Espírito Santo falar ao seu coração, através do número que você mentalizou e pediu. Vamos ao capítulo 3 do livro de Tito, vamos para a ministração para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tito capítulo 3, os deveres dos fiéis. Lembrar-lhes de que sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém difamem e não sejam briguentos, mas pacífico, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes e extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. E vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos da Escritura Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo falar ao coração de todos vocês. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. E vamos ao livro para esses rebanhos, os rebanhos de número 29, os rebanhos de número 41, os rebanhos de número 30 e os rebanhos de número 42. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos, é o livro de Zacarias com 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos e vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Glórias, aleluia, louvado e agradecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Mais honra e mais glória serão dadas a ti. E o capítulo é o capítulo 8, Zacarias, capítulo 8, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42.
29, 41, 30 e 42. Zacarias capítulo 8, que contém 23 versículos. O Senhor promete abençoar Jerusalém. Outra vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelo por Sião com grande zelo, com grande indignação, zelo por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então Jerusalém será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel com 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21. Para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao capítulo 21 do livro de 1 Samuel. Contém 15 versículos. Davi em Nobe e em Gate. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio, pelo qual te enviei e o qual te ordenei. Quando aos moços apontei-lhes tal lugar. Agora, pois que tens à mão, dá-me 5 pães ou o que se tiver. Respondeu o sacerdote a Davi: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado que os moços poderão comer se não tiveram relações com mulheres recentemente. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 35 e de número 36, 35 e 36. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70, que através desse número você receberá todos os dias, através de sorteios, sem manipulação nenhuma do ser humano, livros e capítulos da Escritura Sagrada, que é a verdadeira palavra do Senhor Deus. Lamentações com 5 capítulos, Lamentações com 5 capítulos. Lamentações com 5 capítulos, e vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, para o rebanho santo de número 35 e 36. Lamentações, capítulo 5, para a meditação dos rebanhos de número 35 e 36. O capítulo 5 de Lamentações contém 22 versículos. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu, considera e olha para a nossa humilhação. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Vamos aos próximos rebanhos.
rebanhos são os rebanhos de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Filipenses, com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Antes de eu fazer o sorteio do capítulo do livro de Filipenses, eu irei sortear agora uma das mais de 50 ofertas de nossas igrejas virtuais e canais que estamos apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para todos vocês, que vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade do conhecimento, entendimento que é superior ao conhecimento e que nós temos sobre a Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos à oferta. A oferta é a oferta 52. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 52. Muita atenção, nós temos 6 questões que, se você provar com base na Bíblia Sagrada de que são possíveis, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro por cada uma que provar que sim. Questão 1. É possível crer no Senhor Deus Todo-Poderoso e não ser santo? Questão 2. É possível crer no Senhor Deus Todo-Poderoso, não sendo como Ele mandou na Bíblia Sagrada? Questão 3. É possível ser um filho do Senhor Deus e não ser santo? É possível o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ouvir a oração de um pecador que não está arrependido? É possível um templo físico ser mais eficiente para as pessoas que são igreja de Cristo do que uma nossas 12 igrejas virtuais? É possível fazer um culto em adoração em espírito e em verdade, João 4, 21 a 26, não sendo como está escrito na Bíblia Sagrada, e ele ainda assim não ser em vão? Se você ou quem você trouxer para nós, que vai receber 12 milhões de reais por cada uma questão que provar com base na Bíblia Sagrada, que são possíveis, totalizando 72 milhões de reais em dinheiro em prêmio. E assim essa mensagem de número 13 dentre as mensagens, como a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa nossa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos ao capítulo de Filipenses. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Filipenses, para os rebanhos que eu acabei de sortear. E o capítulo é o capítulo 4. E o capítulo é o capítulo 4. Para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Vamos ao capítulo 4, que contém 23 versículos. Paulo agradece os donativos recebidos. E o meu Senhor Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ao nosso Senhor Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus o Cristo seja com o vosso espírito. Vamos aos próximos rebanhos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês façam também a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá escrito no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 a 27. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E os rebanhos de agora são os rebanhos de número 9, 61, 10 e 62.
10, 61, 10, 62, 9 e 61. Porque hoje eu estou falando primeiro os números ímpares e logo após eu falo também os pares. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. Lembre-se que no final da live eu faço um sorteio no qual você mentaliza e o Espírito Santo tem a total liberdade de passar uma mensagem para você através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada, sem manipulação nenhuma minha do ser humano, porque eu estou aqui somente cumprindo a minha missão, fazendo a minha obra para com o Senhor Deus, assim como está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 a 27. E o livro é o livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, para os rebanhos que eu acabei de sortear. Vamos ao capítulo do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a igreja 70 Santos. Nós estamos em todas as redes sociais. E aqui você tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, para receber orações, para receber revelações da verdadeira palavra do Senhor Deus, que vem através de um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. O capítulo é o capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses, contém 13 versículos. Lembrando que eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. A missão de Timóteo: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, chamamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro do Senhor Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para nos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Com efeitos, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. Colossenses com 4 capítulos, Colossenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3 para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3, que contém 25 versículos. Regras para viver santo. Portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está apresentando a destra do Senhor Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, pois morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo no Senhor Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Seja você também membro dessa igreja virtual, escolhendo o seu número de 1 a 70, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Nós estamos em todas as redes sociais, @a igreja 70 Santos. Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos.
Vamos ao capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Vamos ao sorteio do capítulo. Para a meditação de todos esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 1, Malaquias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Os rebanhos desses números vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, que contém 14 versículos. Jacó é amado, Esaú detestado, desde o nascente do sol até o poente do meu nome. Será grande entre as nações em todo lugar. Se oferecerão ao meu nome incenso, uma oblação pura, porque meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é a sua comida, é desprezível. E dizeis também que canseira, e os lançardes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é temível entre as nações. Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome. Vamos aos próximos rebanhos, que são os rebanhos de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro. O livro é o livro de Mateus, com 28 capítulos. Mateus, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus. Seja muito bem-vinda, Nath. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número, o número de 1 a 70, seja parte desse rebanho. E no final da live eu sorteio um número de 1 a 22, no qual você mentaliza, pede para o Espírito Santo falar através de um número que você mentalizou. E através do sorteio você receberá mais um livro e um capítulo da Escritura Sagrada diretamente do Espírito Santo, que vai falar ao seu coração uma mensagem para a sua vida, para o seu coração no dia de hoje. E Mateus capítulo 9, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50, Mateus capítulo 9. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você venha interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Mateus capítulo 9, que contém 26 versículos. O jejum. Então vieram os discípulos do Senhor. Então vieram o discípulo de João, dizendo: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes o Senhor Jesus: podem estar tristes e convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz maior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novo, em ambos se conservam. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Lucas, o livro é o livro de Lucas com 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Lucas.
Lucas com 24 capítulos. Vamos ao capítulo. Para os rebanhos que eu acabei de sortear. Sejam todos muito bem-vindos. Lucas capítulo 2. Para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Lucas capítulo 2, que contém 52 versículos. O nascimento do Senhor de Jesus. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César, Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. Assim subiu José da Galiléia, na cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque pertencia à descendência de Davi. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é o livro de Filemon com um capítulo, Filemon com um capítulo. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Façam também a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 a 27. Vamos ao livro de Filemon, que contém um versículo, que contém um capítulo que contém 25 versículos. E vamos para a meditação. A intercessão de Onésimo, de Paulo por Onésimo. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho também agora, prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao livro, que é o livro de Provérbios, com 31 capítulos. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a igreja 70 Santos. Nós estamos em toda a rede social. Também você tem a flexibilidade dos horários, desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para receber uma palavra do Senhor Deus, uma revelação, um livro para a sua meditação. Vamos ao livro de Provérbios. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear, escolha você também o seu número, um número de 1 a 70. E Provérbios capítulo 1 para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu nome, o seu número. Assim, todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada através de sorteios, que dará total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Provérbios, capítulo 1. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você traga a presença de anjos espirituais, de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Provérbios, que contém 33 versículos. Provérbios capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se
entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudências e aos jovens conhecimento e bom siso. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. E vamos ao livro que é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Tiago com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear. Tiago capítulo 5 para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Tiago capítulo 5, que contém 20 versículos. A paciência no sofrimento. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não seres julgados. O juiz está à porta. Irmãos, tomais como exemplo de sofrimento a paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Vamos ao último tigre de rebanho de hoje. E o rebanho é o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. E vamos ao livro. O livro é o livro de Jó, com 42 versículos. Jó com 42 versículos. Vamos ao livro de Jó com 42 versículos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó para meditação destes rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 27. Jó, capítulo 27, para os rebanhos de número 31, 39, 32 e 40. Jó, capítulo 27, que contém 23 versículos. Prosseguiu Jó do seu discurso, tão certo como vive o Senhor que me negou justiça, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto eu tiver vida e sopro do Senhor Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Vamos agora à oração para sortear os dois últimos livros de hoje, que a oração é a oração 4, e os dois últimos livros de hoje é para a meditação de todos vocês, de todos os rebanhos que eu acabei de sortear. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa sua santa live, dessa sua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do Senhor, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E vamos ao penúltimo livro de hoje, que é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo, que é o capítulo 36. Êxodo, capítulo 36, é o nosso penúltimo livro de hoje. E vamos ao capítulo 36 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 36, que contém 9 versículos. O propiciatório. Fez de ouro puro propiciatório, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio. Então fez 2 querubins de ouro batido, os fez das 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de frente, um para o outro, e estavam com o rosto voltado para o propiciatório. Vamos ao
último livro de hoje, 2 Timóteo com 4 capítulos. 2 Timóteo com 4 capítulos. 2 Timóteo com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3. O capítulo 3 do livro de 2 Timóteo contém 17 versículos. A perseverança na sã doutrina. Mas tu tens seguido perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E, na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos agora ao sorteio. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22. Mentalize, pois o livro e o capítulo sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Mentalizem e escolham um número de 1 a 22 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A palavra para você hoje está no livro de Levítico, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o 20. A palavra para você, a mensagem para você hoje está no livro de Romanos, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 5. A mensagem para você está no livro de Atos, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 18. A mensagem para você está no livro de 1 Crônicas, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 3. A mensagem para você está no livro de Judas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 11. A mensagem para você está no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 15. A mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 14. A mensagem para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 19. A mensagem para você está no capítulo 5 do livro de Lamentações. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem para você está no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 17. A mensagem para você está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 16. A mensagem para você está no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem para você está no livro de Malaquias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 21. A mensagem para você está no livro de Mateus, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 6. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 10. A mensagem para você hoje está no livro de Filemon. Está no livro de Filemon, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de Provérbios, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A mensagem para você está no livro de Tiago, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem para você está no livro de Jó, capítulo 27. E você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você está no livro de Êxodo, capítulo 36. E você que mentalizou, escolheu o número 22. A mensagem para você está no livro de 2 Timóteo, capítulo 22. E eu vou repetir para vocês. Você que escolheu o 4, Levítico, capítulo 20. Você que escolheu o 20, Romanos, capítulo 16. Você que escolheu o 8, Gálatas, capítulo 1. Você que escolheu o 5, Atos, capítulo 22. Você que escolheu o 18, 1 Crônicas 5, o 3, Judas capítulo 1, o 11, Tito capítulo 3, o 15, Zacarias capítulo 8, o 14, 1 Samuel capítulo 21, 19, Lamentações capítulo 5, o 2, Filipenses capítulo 4, 17, 1 Tessalonicenses capítulo 3, o 16, Colossenses capítulo 3, o 12, Malaquias capítulo 1, o 21, Mateus capítulo 9, o 6, Lucas capítulo 2, o 10, Filemão 1, o 7, Provérbios 1, o 9, Tiago 5, o 13, Jó capítulo 27, o 1, Êxodo capítulo 33, o 22, 2 Timóteo capítulo 3.
Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito, membro de uma de nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o seu número, um número de 1. O seu número para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários. Desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, desde a 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar o Senhor Deus e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus. E assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira palavra, a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra todas as obras do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que elas são capazes de mudar o futuro ou o presente da sua vida, ou seja, a sua vida financeira ou espiritual, e cada uma delas valem 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Angola, Estados Unidos, Moçambique, Índia, México, Rússia, Bangladesh, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives. De segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.